Sou um servo do fogo secreto, o controlador da chama de Anor. Você não vai passar! Não vai passar! Sou o servidor do fogo secreto, o controlador da chama de Anor! Não, mano, não. Pô, de pirata até que ficou legalzinho, mas agora eu tô parecendo mais um mendigo da Praça da Sé do que um mago. Sem falar que quando o Gandalf enfrentou o Balrog, ele nem era um mago branco. Desculpa, com esse cospobre não vai dar não. Só um instante que eu já volto. Melhor, né? E o nosso papo interessante de hoje falará sobre Gandalf, ou Mithrandir, ou O Cinzento. O pessoal anda me pedindo para eu fazer vídeo sobre o Senhor dos Anéis, e já faz um tempo mesmo que eu venho pensando em fazer um vídeo relacionado ao assunto, mas sim sobre personagens esporadicamente, pois cada personagem possui uma vasta história. E aí, preparados para conhecer um pouco mais sobre o Mago Cinzento? Então vem comigo! Eu sou Maurício Dias e bora ter o nosso papo interessante! Olá amigos, tudo bem? Então vamos ter aquele nosso papo interessante! Gandalf é um Maiar, um semideus criado pelos Valar, os deuses da Terra-média, pertencente à raça dos Anuir, a mesma que o imponente Sauron, pertencente à Ordem dos Istari, a Ordem dos Magos Guardiões. Nascido antes da criação de Arda, o mundo na mitologia de Tolkien, foi para a Terra-média no ano 1000 da Terceira Era do Sol, e retornou para Aman, a Terra dos Imortais e sua terra natal, no ano 3021 da Terceira Era do Sol. Um Maiar é um ser celestial, equivalente aos anjos na mitologia judaica cristã, e Gandalf era conselheiro de Irmo, também conhecido como Lórien, um dos Valar. Durante a Terceira Era da Terra-média, foi realizada uma reunião entre os Valar em Aman, sobre o que fazer em relação à Terra-média, pois os Valar estavam preocupados com o destino de Arda. Pois Melkor, que já foi um deles, agora estava espalhando a penumbra e a destruição sobre os seres mortais. A decisão tomada foi enviar seres de sua elevada ordem para combatê-lo na Terra-média. Porém, eles não poderiam se apresentar em suas formas de poder e esplendor que estavam em Valinor. Teriam que ir em corpos mortais. Então 5 Maiar foram selecionados para a viagem. Como líder, escolheram o mais antigo, Curunir, conhecido também como Saruman, o Branco, sendo este o primeiro a embarcar nos Portos Cinzentos. Após ele foram os 2 Magos Azuis, conhecidos como Alatar e Palando. Logo após foi Radagast, conhecido como o Castanho ou Marrom, enviado por Yavanna. Manwë escolheu Olorin, também conhecido pelos Elfos como Mithrandir, e como Gandalf, pelos Mortais. Chamado de O Cinzento, ele foi o último a desembarcar. Sirdar, o Senhor dos Portos, logo percebeu sua importância e o entregou o Anel do Fogo para ser seu guardião. Ele foi à Terra-média personificado em um velho, para ser um conselheiro dos homens. Ao chegar, cada Istari seguiu sua missão conforme ordenado, porém, somente Gandalf se manteve fiel a ela até seus últimos dias na Terra-média. Todas as suas viagens e pesquisas estavam centradas no objetivo de deter Sauron. Na mitologia de Tolkien, não existe paladinos, porém, se analisarmos os Istari, principalmente Gandalf e Saruman, diferente dos magos de qualquer outra mitologia, eles têm grande habilidade em combate corpo a corpo, utilizando até bem mais do que magia, que no caso só era utilizada em casos extremos ou somente de forma sutil. Eram guardiões. Se formos ver os paladinos, eles são hábeis guerreiros, porém também com poderes arcanos. Servos de alguma divindade, muitas vezes guardiões, ou estão incumbidos de manter a ordem. Então pode-se dizer que Gandalf é sim um paladino. É meio óbvio que Tolkien se inspirou em Merlin para criar Gandalf. Porém, o que muitos não sabem é que também teve inspiração em Odin, o deus supremo da mitologia nórdica. Pois as lendas dizem
que Odin costumava se transfigurar em um andarilho de vestes velhas e cinza para andar por Midgard. Assim como ele, que diferente de Saruman ou Radagast, que costumava se fixar em algum lugar, Gandalf sempre estava peregrinando pela Terra-média. E antes que alguém venha me perguntar sobre os azuis, ninguém sabe realmente o que houve com eles. Alguns dizem que eles foram detidos e derrotados pelas hordas de Morgoth, mas a verdade é que as obras não explicam. Provavelmente, o autor quis deixar isso para a imaginação de cada um. Tolkien também teve inspiração em Jesus Cristo, pois era católico. Nas ruínas das minas de Durin, Gandalf teve que enfrentar o Balrog, o demônio do fogo, que essencialmente também fora um Maiar. Eles lutaram até caírem nas profundezas da montanha, onde possuía um grande lago. Sem ter para onde ir, Gandalf agarra o calcanhar de Balrog e encontra fendas criadas por criaturas primitivas, e foi subindo até a Torre de Durin. No pico mais alto da Montanha Sombria, ele torna a lutar com o demônio, e finalmente o derrota, porém, seu corpo mortal acaba morrendo. Indo para o Salão de Mandos, os Valar o permite voltar. Então, é levado por Gil-Aerir, o Senhor das Águias, até Lothlórien, onde Galadriel manda o vestirem de branco, pois Gandalf assume o lugar de Saruman como Mago Branco, pois o tal se corrompeu. Ou seja, Gandalf se sacrificou, morreu e ressuscitou como alguém bem mais esplendoroso, assim como Cristo, segundo os cristãos. Gandalf aparece em todas as obras de J.R.R. Tolkien, relacionadas ao mundo de Arda. O Hobbit, de 1937, A Sociedade do Anel e as Duas Torres, de 1954, O Retorno do Rei, de 1955, O Silmarillion, de 1977 e O Contos Inacabados, de 1980. Ainda tiveram outras obras, como Filhos de Húrin e Cartas de Tolkien, porém foram apenas complementos. Gandalf era o mais próximo dos humanos dentre todos os Stares. Uma das partes mais emocionantes de O Hobbit é quando Gandalf está conversando com Galadriel e Valfenda, e ele comenta que Saruman achava que somente um grande poder poderia deter o mal, mas a opinião dele era totalmente diferente. Ele achava que a maior força estava nos menores seres e nas coisas mais simples da vida. A maior parte das pessoas que apenas assistiram os filmes não tem a menor noção da extensão do poder do Gandalf. Para vocês terem uma ideia, se Gandalf tivesse sucumbido ao Anel, ele ficaria muito mais forte que o próprio Sauron, e provavelmente teria devastado com toda a Terra-média. E aí, gostaram? Conheceram um pouco mais sobre o personagem? Então deixa seu like, compartilha com seus amigos, compartilha com os fãs de Senhor dos Anéis. E tem uma banda de Power Metal que foi totalmente inspirada em O Senhor dos Anéis. Olha, só que eu não vou falar o nome. Sabe por quê? Porque naquele meu vídeo sobre elfos, a network dessa banda me sinalizou e eu não pude ser monetizado pelo vídeo. Filhas da puta. Vou pedir meu dinheiro de volta das 2 vezes que eu paguei para ir ver o show deles. Inclusive, o Blind Guardian tem um álbum totalmente inspirado no Silmarillion. Mas eu não vou falar pra vocês que álbum é não. Eu pretendo falar sobre ele num outro vídeo, que estou planejando fazer sobre um personagem que é essencial para toda a mitologia, mas não aparece em nenhum dos filmes. Mesmo porque ele é mais citado no livro das origens da Terra-média, que é o Silmarillion, e outros que são complementos. Eu agradeço muito a companhia de vocês por terem me acompanhado até aqui. Aquele abraço e até mais!